Santíssimo Senhor, reconhecermos que nós não sabemos tudo. Há a parte do Teu Espírito que nos ilumina o entendimento, sem Ele não compreendemos e não somos moldados para viver a Tua palavra. Portanto, tem misericórdia de nós todos, desses queridos irmãos que estão se preparando para oficialmente se tornarem membros desta porção da igreja visível que é a nossa igreja. E que, de fato, o aprendizado da palavra não apenas lhes aumente conhecimento intelectual, mas principalmente transforme, impacte, molde a vida deles para que eles vivam conforme o teu agrado. E a nós também, porque nós não temos conhecimento em nós. Quer seja a minha pessoa, dos queridos professores da classe de catecúmenos, nós não temos a sabedoria em nós, a sabedoria plena está em ti. Rogamos que o Senhor nos ensine, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Meus irmãos, eu vou compartilhar aqui a minha tela e de tantos arquivos que eu tenho da Confissão de Fé, eu peguei este aqui. Os irmãos conseguem ver? Muito bem. Ele é a Confissão de Fé, num arquivo PDF. Eu deixei marcado algumas porções, né? O capítulo 24, que nós vamos ver, que fala do matrimônio e do divórcio. Antes de mais nada, antes de entrarmos nesse capítulo, nós precisamos dizer para os irmãos algo que é um pouco histórico. Talvez eu vou relembrar coisas do início do estudo da Confissão de Fé, né? Porque uma pergunta comum é: por que na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui, no que diz respeito ao nosso país, como uma das igrejas reformadas, que representam uma igreja reformada aqui no nosso país, por que nós falamos que a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a explicação do que cremos está estruturada na Confissão de Fé, no nosso caso de Westminster? Num resumo bem simples, algo que é histórico, algo que durou, na verdade, de 1643 a 1653, pegando todo o conjunto da formação desta obra, onde lá na Inglaterra, em Westminster, se reuniram teólogos daquela ocasião, a maior parte presbiterianos, tentaram resumir o que entendemos de base, de porções principais da Escritura, para dizermos, olha, é isso que confessamos ou é isso que cremos, não é? E a Confissão de Fé é digamos assim, o livro-texto principal. Quando foi criado concomitante à Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo, o objetivo era conduzir os pastores, as igrejas de linha reformada, a saberem o que ensinar de maneira sistemática. Organização sempre foi uma marca de uma igreja reformada. Porém, nós precisamos já basear num ponto, senão podemos nós também, quando estudamos Confissão de Fé, falamos tanto Confissão de Fé, oficiais só são ordenados se abraçarem a Confissão de Fé, membros da igreja precisam entender, conhecer e abraçar a Confissão de Fé. Nós falamos tanto isso dentro do âmbito de uma igreja reformada como a nossa, que parece que estamos colocando a Confissão de Fé, não é? A Confissão de Fé acima da palavra de Deus. E ela é simplesmente um instrumento histórico maravilhoso. Existem várias confissões de fé da Igreja Reformada, desde o tempo da Reforma, desse tempo posterior, por exemplo, à escrita da Confissão de Fé de Westminster, tem a Confissão de Augsburgo, tem o resumo dos cânones de Dort, tem o Catecismo de Heidelberg. Aliás, eu admiro muito o Catecismo de Heidelberg. Enfim, isso são documentos que mostram nossa fé, documentos estruturados. De nenhuma forma eles estão acima da palavra de Deus, não é? Para a gente poder entender isso inicialmente, a palavra de Deus é a norma absoluta. E quando nós normatizamos ou explicamos de maneira objetiva essa norma, criamos as nossas confissões de fé.
É o caso, em essência, e de maneira bem resumida, eu digo, a Confissão de Fé de Westminster. A palavra de Deus, nós não a mudamos. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é absoluta. Nela, nós nos voltamos para aprender como viver na vida terrena e agradar a Deus, e é pelos princípios da palavra do Senhor que somos guiados a nos preparar para a eternidade. A confissão de fé é uma sistematização do que a Bíblia ensina, mas ela é perfeita? Não, as confissões não são. Um exemplo histórico é, por exemplo, quando você pega a confissão de fé que igrejas reformadas americanas têm, há alguns artigos em alguns pontos que eles alteraram. Aliás, na Inglaterra, logo após o encerramento da confissão de fé, o grande parlamento inglês, por conta de questões que envolvem até o capítulo 24, alterou uma última linha do item 4 que nós vamos ver, até porque queriam coadunar, ligar com a ideia de casamento, fugindo de um grande problema histórico que aconteceu com Henrique VIII, que foi um monarca, um rei da Inglaterra, né? Que se dizia a respeito dele fazer um casamento consanguíneo. Claro que a ideia lá era política e ele se baseou que podia, porque era distante, enquanto que a confissão de fé condenava isso. E, enfim, aliás, esse ponto, o livro que o presbítero Abraão gosta muito, eu creio que já foi indicado a vocês, né? O Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Dr. Chad Geraldson, ele menciona essa porção da história. Enfim, esses detalhes iniciais é para que a gente entenda o seguinte: temos uma excelente estruturação bíblica com a confissão de fé, mas ela não está acima da palavra de Deus. Sempre voltamos para a Escritura, sempre, sempre. Por que estou dizendo isso? Porque quando adentramos ao capítulo 24, esse é um dos capítulos que todos os reformados se dividem em dois blocos. E eu vou mostrar isso para vocês, indo rapidamente naquilo que não tem dor de cabeça. O que não tem dor de cabeça? Olha só, o ponto 1, tem alguém fritando alguma coisa aí, ó. Cuidado para não deixar queimando aí. O ponto 1, os irmãos estão vendo? O ponto 1, eu consegui mostrar aí para vocês? Ok? Está conseguindo? Vocês estão conseguindo ver? Sim, pastor, belezinha? dá para ver sim, dá para ver. Maravilha, então ótimo. O capítulo 24 vai falar daquilo que é mais caro e importante em princípios bíblicos da Escritura, que é casamento. Por que que é importante? Antes mesmo da gente ler o texto, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Por quê? O apóstolo Paulo, como sempre as cartas do Novo Testamento ensinavam e corrigiam problemas da igreja primitiva ao longo do primeiro século, Paulo foi o campeão em ser usado por Deus para poder corrigir e tratar, né? Ele é quase autor de 50% do Novo Testamento. Em Efésios 5, nós lemos a questão do casamento a partir do verso 22. E uma coisa que é interessante, e eu só quero ler do 22 ao 25, e depois a parte final, é a comparação que Deus iluminou Paulo a nos ensinar sobre casamento. E veja onde eu quero dar a ênfase. Na verdade, não é a ênfase do homem e da mulher, mas a comparação do casamento para com a ligação que Deus faz em relação ao casamento. Verso 22 de Efésios 5, do 22 ao 25 de Efésios 5, o texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Antes de Paulo terminar o ensino desse capítulo, enfocando o casamento de um homem com uma mulher, ele vai continuar fazendo comparação entre Cristo como marido e a igreja resgatada, o povo salvo, como sendo a noiva, a esposa de Cristo. E ele vai terminar dizendo no verso de número 29 em diante: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso de número 31 e 32, de Efésios 5. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, a intensidade, a importância do casamento de um homem com uma mulher, ele representa, tem como baliza, como guia, exatamente o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus encara o relacionamento com o seu povo como um casamento. Então, esse capítulo 24 da Confissão de Fé é muito importantíssimo. E por isso que os primeiros pontos dele se tornam fáceis de compreender. Aliás, ninguém discute, por exemplo, olha aqui, primeiro ponto. A Confissão de Fé diz: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Não é? E o que Paulo falou em Efésios 5 é repetido, por exemplo, e pela primeira vez em Gênesis 2:24. Um homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa e formam uma só carne. Jesus vai repetir o mesmo ensino em Mateus 19. Romanos 7:3 é que vai entrar num pequeno problema que eu quero mencionar depois. Mas qual que é o primeiro ponto? Bom, é um homem que casa com uma mulher. E isso é o casamento. Então, poligamia, um homem com várias mulheres, ou o contrário, poliandria, que é uma mulher com vários homens, não é casamento à luz da palavra de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, também não. Qualquer união de espécies diferentes, um homem com um animal, etc., etc., também não é casamento. Aí vocês vão até dizer: mas pastor, por que o senhor está mencionando isso, né? Parece aquelas questões de bestialidade, zoofilia. Não, a questão é que nós temos visto hoje, no nosso século 21, pessoas abandonando o relacionamento com outras pessoas para colocarem animais no seu lugar e viram um verdadeiro casamento até. Bom, isso tudo não é a direção bíblica. Muitas vezes, os irmãos já devem ter percebido em outros capítulos da Confissão de Fé, os irmãos de Westminster, eles não estavam querendo ser exaustivos, não é? Na aplicação de textos, né? Essa tradução da confissão que eu estou mostrando aí para os irmãos, por exemplo, tem 3 textos apenas para dar base ao primeiro ponto. Utilizando apenas como exemplo do documento que nós temos do livro do Shad, do Dr. Shad, ele coloca os mesmos textos. Aliás, ele só amplia com Provérbios 2:17, não é? E ali é interessante, peço para vocês darem uma olhada, porque Provérbios 2:17 normalmente não é lembrado, e ele elucida muito o primeiro ponto. Provérbios 2:17. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, 2:17. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Na verdade, aqui é uma conclusão sobre a vida em adultério. Então, não pode deixar isso acontecer. Aliás, Romanos 7:3, juntamente com Provérbios 2:17, vai afirmar isso, né? Para não se romper o casamento. Mas isso é um ensino que eu quero deixar para o final.
Então, primeiro ponto, na verdade, nós não precisamos discutir isso. Aliás, até na nossa sociedade pós-moderna, não há 100% de um abraço, mesmo nessa nossa sociedade mundana, sob a poligamia ou poliandria. Não, não tem nada disso. Repito, um homem com várias mulheres ou mulheres com vários homens. Não há, nem na sociedade pecaminosa, um abraço disso. Então, Deus colocou dessa forma. No item 2, também nós conseguimos entender sem nenhum problema. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Então, no segundo ponto, os irmãos de Westminster desejaram explicar por que Deus criou o matrimônio de um homem com uma mulher. Não é? Qual o objetivo? De novo, a confissão de fé não tem obrigação, e não era esse o objetivo, ser exaustiva, não é? Muitas vezes nem os estudos de teologia sistemática conseguem ser tão exaustivos. E aí nós sempre temos que voltar para a palavra de Deus. Mas o resumo desses 3 pontos de por que o matrimônio é ordenado tem uma base maravilhosa. O primeiro ponto aqui, o mútuo auxílio de marido e mulher, Gênesis 2,18, coloca para nós isso claro, não é? E eu peço para que alguns desses textos estejam realmente de cor na sua mente, no seu coração. Por exemplo, o Senhor, em Gênesis 2,18, afirma que Deus, depois que criou Adão, viu, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente só precisa ter cuidado em Gênesis 2,18 para não entender que o homem é um pobrezinho, o homem, né, gênero masculino, é o pobrezinho e só a mulher é completa. E por isso que ela foi feita. Ela não precisa de ajuda. Aliás, é uma ideia errada do feminismo pecaminoso, que tem adentrado a um chamado feminismo evangélico. E não é essa a intenção. A intenção é de um mútuo compartilhamento, de realmente uma ajuda, uma completude. Aliás, quando nós estudamos sobre casamento, há uma ideia entre reformados, um tema teológico chamado complementarismo. O complementarismo é entender que homem e mulher têm papéis distintos, diferentes, mas esses papéis só funcionam quando eles estão juntos, portanto, se completam. Machismo e feminismo é uma adulteração, portanto, fruto da pecaminosidade que separou homem e mulher. E aí, quando você chega em Gênesis 3 e vê o pecado de Adão e Eva, você repara isso. Eles fugiram da presença de Deus, eles quebraram a aliança entre si, tiveram vergonha de que estavam nus, todo relacionamento é quebrado. E aí o fruto disso ao longo da história humana é o que nós ainda hoje chamamos de machismo e feminismo, de vermos a lei até brasileira no Código Penal incluir o feminicídio, a palavra homicídio, o homo, tem a ver com o homem, o ser humano ser morto. Quando no passado nós falávamos do ser humano e falávamos o homem, ninguém tinha problema. Mas desde o meio do século XX para cá, houve toda uma busca, e isso de uma batalha feminista contra uma batalha machista, de colocar que, olha, as mulheres têm os mesmos direitos e está tudo sem os valores corretos. De fato, era assim, é assim, isso é fruto do pecado. Mas quando nós queremos restaurar isso, e esse é o ponto que envolve o matrimônio nesse item 2, a restauração disso é quando voltamos à Escritura e entendemos do papel do homem como líder provedor e que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa submissa, apoiadora, ou como nós vemos aí em Gênesis 2,18, a auxiliadora idônea. Aliás, se a gente continuasse lendo Gênesis 2, 19, 20, você vai descobrir que o ser humano, e Deus preparou
as demais espécies, por exemplo, os animais, em pares. E aí ele repete, o texto de Gênesis 2:20 repete, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, veja como é que Deus classifica, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, compatível, que se ligasse a ele. Então, o objetivo de Deus no matrimônio, esse primeiro ponto foi claríssimo. Mútuo auxílio, completude de um homem com uma mulher. Qualquer coisa degenerativa ou que quebra isso, ou que quer mudar isso, lamentavelmente é fruto do pecado. O segundo ponto aqui mencionado no item 2 é que o matrimônio é ordenado para propagação da raça. Isso mesmo. Isso a gente vê desde o resumo da criação em Gênesis 1. A partir do verso 26, 27 e 28, principalmente no 28, onde Deus abençoou para que Adão e Eva dominassem, portanto, o ser humano tem que cuidar. E isso é o primeiro ensino ecológico do mundo. Aconteceu em Gênesis 1, de 26 a 28. Dominar, ser o vice-gerentes de Deus aqui, para comandar o mundo, cuidar conforme os padrões de Deus. E aí vem a ordem no 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, fazer a perpetuação da raça humana como um povo que glorificaria ao Deus Criador e Senhor, sempre foi o objetivo da existência do ser humano. Do porquê Deus não criou só Adão ou não criou só Eva, mas ambos para se completar. Dentro desse ponto, a gente verifica, por exemplo, puxa, mas se é para procriação, tem casais que não podem ter filhos biologicamente, naturalmente. Biblicamente, isso não impede de terem filhos. Mas como? De uma maneira simples e natural, nós não somos adotados em Cristo Jesus, não é? Nós não somos da linhagem da santidade, somos perdidos. Em Cristo somos adotados. Bom, a mesma base da adoção de Deus para conosco é a mesma base que nós podemos, casais que não têm condição biológica de ter, podem, e como cristãos, isso é uma grande bênção, podem adotar crianças. E por que crianças precisam de adoção? O fruto do pecado mostra isso. Pais que abandonam crianças, isso é uma realidade dura no nosso país, no mundo todo, mas no nosso país é bem gritante. Filhos que se tornam órfãos pela morte dos seus pais em tenra idade, ou mesmo se um dos pais, normalmente a mãe, falece no parto, nem sempre o pai conduz e aí tem que dar essa criança, e a adoção é também uma resposta bíblica para o cumprimento disso, ok? Muito bem. Então, mútuo auxílio, marido e mulher, propagação da raça. Por fim, nesse item 2, esse ponto é maravilhoso. Uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa. O que quer dizer isso? Eu falo isso como pastor e alguns podem levar isso como uma brincadeira do pastor Nelson, né? Quando eu vejo um casal, casou, Deus abençoou o casamento e chega o momento deles terem filhos. Tudo dentro do tempo e do propósito de Deus, é claro. E eu falo assim, e o pessoal ri quando eu digo, que bom, isso, tenham filhos, sim. Aliás, quando eu vejo casais novos que já estão 5º ano, 7º ano, 10 anos de casado, se não tem nenhuma dificuldade biológica, que pode ser tratado também em alguns casos, ou está tudo bem, aí eu questiono, olha, tem que ter filho, filho é bênção. E eu brinco assim, a igreja precisa crescer de alguma forma. Na verdade, isso não é brincadeira, isso é confissão de fé de Westminster. Isso significa que o princípio da Escritura envolve, nesse ponto, os irmãos reformadores de Westminster acertaram em cheio.
a semente que continua a propagar a igreja do Senhor é a semente dos filhos de crentes. Eu não tenho tempo para entrar na teologia da aliança, mas os irmãos já testemunharam, até vocês que estão no catecúmenos, já testemunharam batismos infantis. E nos batismos infantis, nós mencionamos que os pais estão trazendo ali a criança, prometendo ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar a palavra, testemunhar a ela, mostrar que Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida, é o Senhor e Salvador. Então, o comprometimento no batismo não é da criança, mas dos pais. E há uma bênção saber que essa criança nasceu num lar cristão, portanto, o compromisso dos pais debaixo da graça e orientação de Cristo Jesus vai, de fato, guiar essa criança a saber a verdade. Não entrando nos detalhes finais, se realmente filho de crente, crentinho diferente de filho de peixe, claro, vai ser um peixinho. Não entrando nesses detalhes, a grande bênção da teologia da aliança é compreender que a igreja está sendo perpetuada. Exemplos bíblicos não faltam. Deus nunca se preocupou tão somente com o indivíduo, mas com família. Né? Ele chama Israel como um todo, ele cria uma nação para ser o seu povo. Ele, só fazendo um gancho no Novo Testamento, quando Paulo, pregando ao carcereiro de Filipos, diz, olha, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas como a fé do carcereiro iria envolver a família, a ideia é de que, com aquele casamento, com os filhos já gerados, ou outros que poderiam ser gerados, haveria ali o guiar da palavra de Deus, através dos pais, para ensinar os filhos. Essa ideia bíblica permeia. Eu tenho um estudo sobre família, já dei na nossa classe de família há muitos anos atrás, onde a gente viu praticamente dezenas de textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, apontando para isso. Então, aqui na Confissão de Westminster, esse ponto do item 2, nós conseguimos verificar, por exemplo, quando ele vai mencionar, né, da igreja como filhos piedosos, e bem como também para evitar imoralidade sexual. Da igreja como filhos piedosos, ou da igreja por uma semente santa, isso envolve principalmente, e eu queria ver com os irmãos, o texto de Malaquias 2,15. Profeta Malaquias 2,15. Último livro do Antigo Testamento. A partir do verso 10, quando você estiver procurando aí Malaquias 2, a partir do verso 10, o contexto próximo vai falar exatamente de infidelidade conjugal. É impossível pregar a palavra de Deus sem lembrar o contexto. O profeta Malaquias é um profeta pós-exílio, pós 70 anos de cativeiro que o povo de Israel, como um todo, né, principalmente Judá, sofreu por causa da sua desobediência ao Senhor. Todos os profetas foram levantados para avisar isso, mas Malaquias compõe um profeta pós-exílio. E muitos haviam, do tempo que viveram na Babilônia, haviam assumido em suas vidas os princípios religiosos ou culturais para o casamento, princípios pagãos, e muitos estavam se tornando infiéis aos seus casamentos. E dentro disso, o profeta Malaquias vai colocar essa questão, e vai fazer uma contrapartida da fidelidade do povo do Senhor a Deus. E aí invoca o que falamos antes, a ideia de matrimônio, ok? A ideia de matrimônio. A partir do verso 10 de Malaquias 2, só para entendermos o contexto próximo, o texto diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama.
e se cansou com a adoradora de Deus estranho, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Veja que o questionamento aqui é, de novo, aquele abandono para com a fidelidade ao Senhor, para continuar crendo em ídolos. E isso rompe o casamento do povo do Senhor com o próprio Senhor. E aí entra o verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Em outras palavras, era uma prática religiosa vazia, como que estamos ligados ao Senhor, quando na verdade não estava. Verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Aqui ele vai tocar na prática social que acontecia nessa ocasião, que era exatamente o rompimento do laço matrimonial. E isso rompia o que significava para Deus seu povo. Pode traduzir sem problema sua igreja. Mesmo que a palavra eclesia só vai surgir no Novo Testamento, a ideia do povo do Senhor no Novo Testamento aparece eclesia. No Antigo Testamento, a ideia de povo do Senhor era esse relacionamento matrimonial. E essa quebra da vida conjugal do verso 14 vai apontar para o verso, então, 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse era o ponto. Tratando daquele problema que Deus levantou Malaquias para acusar, para mostrar, Deus explica qual a razão. É esse miolo do verso 15. Ele buscava a descendência que prometera. Então, casamento do povo do Senhor envolve ter a sua igreja, isto é, Deus buscar a descendência santa, a descendência que vai de geração em geração crer em Deus, obedecer ao Senhor. Existem vários exemplos disso. Um exemplo só principal. Antes mesmo do batismo ser mencionado no Novo Testamento, havia a circuncisão no Antigo Testamento. E a circuncisão é uma coisa estranha. Quem era circuncidado? O menino, quando nascia, logo nos seus primeiros dias de vida, ele era circuncidado. A carne do seu prepúcio, o que nós chamaríamos, a grosso modo, de uma operação de fimose. Mas por que o menino? E por que assim, de maneira sangrenta? Já sabemos que o sangue mostra a purificação. Mas a marca ali física significava, vocês são do Senhor. O homem leva a semente que fecunda o óvulo feminino, e então ele tem que aprender desde a tenridade. Portanto, uma criança que nasceu no povo do Senhor no Antigo Testamento levava essa responsabilidade de passar às outras gerações o porquê da marca física, o que ela significava e por que ela apontava para Deus. E, portanto, era importantíssimo casamento e filhos para ter um povo santo, leia-se, um povo separado exclusivamente para Deus. Eu estou tentando resumir nesse apanhado, seria muito bom eu mostrar para os irmãos todos os textos bíblicos, mas não é a questão. Veja que nem a confissão de fé é exaustiva nisso. E eu nem tenho como ler mesmo os poucos textos que a confissão de fé mostra. Mas a razão disso. O último ponto, que eu nem marquei aqui, para impedir a impureza, né? O matrimônio, nesse relacionamento de um homem com uma mulher, fica fácil e claro. Deus nos abençoou com os nossos desejos sexuais. E isso é bênção. O que os hormônios fazem no nosso corpo biologicamente, foi Deus que fez, isso é bênção. Só que a palavra de Deus fala que o pecado também deteriorou isso. E aí, homens e mulheres, ao longo da história humana, buscam a sua satisfação dos seus desejos sexuais de maneira pecaminosa. Leia-se fora do casamento.
Então, o casamento é o invólucro especial e principal para haver pureza, impedindo a impureza. Então, nesse sentido, o matrimônio também é ordenado, ok? É importante, mas eu coloquei essas três partes porque elas são as mais não compreendidas e até negligenciadas. Veja que essa é uma razão que, corretamente, os irmãos de Westminster colocaram por último para impedir a impureza. Talvez nos nossos dias a gente iria colocar esse ponto como em primeiro lugar, mas na verdade é o último mesmo. Existem todas essas razões positivas para nós vermos a bênção do matrimônio. Muito bem, vamos começar a adentrar alguns problemas. Ponto 3. Estão me acompanhando aí, queridos? Sim ou não? Levante seu polegar aí. Deixa eu ver todo mundo aqui. Isso, muito bem. Vamos lá. Obrigado, é isso aí. Então, item 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, né? Ou entendam o significado de casamento. Deixa eu só explicar isso, porque o todos aqui, é claro que a ordem de Deus, desde Gênesis, é para que um homem case com uma mulher. Esse é o padrão de Deus. A solteirice é uma exceção. Deus pode abençoar a solteirice. Jesus vai até falar disso em relação até quando um casamento acaba. Mas é uma exceção. O padrão do Senhor é casamento. Muito bem, mas a palavra todos aqui é evidente que no contexto de Westminster estava falando, a intenção é ensinar o povo de Deus, não é? Por que eu estou mencionando isso? Eu vou tentar dar uma base na palavra de Deus para compreendermos isso. 2 Coríntios, capítulo 6, é até um texto que está aí nas explicações textuais do item 3. Eu peço que você abra. Texto maravilhoso, precioso, esclarecedor. E eu confesso a vocês, tem sido esquecido por muitos crentes, tem sido esquecido pelo ensino bíblico dos nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu peguei uma Bíblia novinha, irmãos, para estrear com vocês, as páginas ainda estão grudadas aqui. 2 Coríntios 6. Os irmãos percebam que eu tenho sempre uma preocupação de ver o contexto todo, né? Por que Paulo vai tratar nisso, nesse ponto? A igreja de Corinto era campeã de problemas. Bom, coitado dos irmãos de Corinto, todas as igrejas primitivas, as nossas igrejas, a igreja cristã bíblica, ao longo da história, sempre enfrentou do lado de cá do céu problemas. Então, não crucifique só os irmãos de Corinto. Mas era uma igreja muito campeã em problemas. E graças a Deus, porque eles receberam auxílio e o exemplo deles, seja positivo, obediência ou negativo, os seus pecados, nos ensinam. E nesse ensino, havia uma grande dificuldade também na questão dos envolvimentos dos crentes de Corinto se associando não apenas dentro do contexto conjugal, ok? Não apenas dentro do contexto conjugal. Deixa eu ficar de pé, para minha coluna aqui não ficar doendo. Havia também problemas de relacionamento nos negócios, de afinidades de amizade e também de maneira conjugal com incrédulos. E aqui, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo vai tratar esse problema. E aí vem o texto que é o mais conhecido. A gente não pode parar no 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse.
Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nessa parte final aí do capítulo 6 de 2 aos Coríntios, o objetivo de Paulo é tratar assim, peraí, a gente não vai se envolver com ninguém do mundo porque somos crentes? Não. O nosso envolvimento vai acontecer, senão o evangelho não pode ser pregado, nosso testemunho não pode ser visto. A questão era se envolver a ponto de misturar, ser influenciado com os ensinos dos perdidos, os ensinos pagãos, conduzindo a nossa própria vida santa. Se Paulo está falando de qualquer relacionamento onde nos colocamos em julgo desigual, entende? A ideia que faz a gente entender essa sequência que eu li é a palavra desigual. Eu tenho um relacionamento onde não há uma superioridade de influência do pecador sobre mim, povo santo, mas sim de uma influência contrária, na verdade, nossa para com eles. Quando há essa desigualdade, isso envolve todos os relacionamentos. Eu tenho uma amizade, vou falar de algo que eu entendo que é mais simples. Eu tenho uma amizade com alguém ímpio, a ponto de que essa amizade me influencia a ser deteriorada a minha fé, minha comunhão com Deus, mesmo que seja em questões que alguns podem achar simples. Eu até paro de ler muito a Bíblia ou paro de querer falar para ele que eu sou crente, porque essa amizade é com alguém não crente. Então, para politicamente correto eu não criar um problema, eu me calo. Isso é se colocar num julgo desigual. Quando a influência num negócio, eu tenho um negócio com uma pessoa ímpia, e evidentemente essa pessoa quer fazer falcatruas em relação à lei. Pense na questão tributária brasileira, que deixa com uma enorme tentação os que têm seu próprio negócio não pagar todos os impostos. Bom, vocês sabem disso muito bem, que infelizmente é assim. Então, a parte crente quer fazer o que é correto. O ímpio não, e para não peitar, você se submete. E ainda responde a mesma coisa que o ímpio responde. Para ter algum negócio nesse país, não pode ser honesto. Senão você fecha, quebra. Bom, se Deus quer que você quebre, não é para você trabalhar com isso. Ele vai abrir a porta de outra coisa. Mas se Deus quer que você seja bem-sucedido, Ele vai te abençoar para que, apesar de leis injustas ou tributos abusivos, você viva da maneira correta. Mas a questão é essa ligação desigual. Paulo está colocando todos os relacionamentos desiguais, inclusive casamento. Por isso que quando a gente volta aqui, quando a gente volta aqui para essa palavrinha todos, o ensino da confissão de fé está envolvendo os crentes. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Consentimento ajuizado é saber o que significa casamento. A partir daqui, eu preciso colocar um princípio que é bíblico, irmãos. O princípio bíblico é: a palavra de Deus, a nossa norma absoluta, ela foi nos dada como mandamento. Significa, ela nos conduz, é um guia, nos orienta ao que fazer para agradar a Deus, ok? Muito bem. Ela também tem uma outra função. A palavra de Deus, ela nos corrige naquilo que erramos em relação ao nosso pecado, nos desviando de Deus. Se eu quisesse, então, resumir o porquê da palavra do Senhor, esses dois pontos básicos não podem ser esquecidos. Ela é guia, orientação, condução, mandamento, e ela corrige, trata, molda-nos para fazermos a vontade de Deus. Ok? Tudo que a palavra de Deus nos ensina é para nos preparar para andarmos corretamente. Quando andamos erroneamente, ela vem para nos corrigir. Bom, se você quisesse colocar isso numa ordem de importância, ou numa ordem lógica, o que viria primeiro? Correção ou guiar como mandamento para saber o que é certo? É evidente que, logicamente, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é o mandamento, é a ordem, orienta. E, em segundo lugar, corrige. Porque primeiro você precisa estar cônscio do erro
para poder ser corrigido. Ela não pode corrigir quando a pessoa não sabe que aquilo é errado ou que finge que desconhece o fruto do seu pecado, não é? Por isso, e aí eu vou fazer um pulinho rápido, se você pegar 2 Timóteo 3,16, aqui eu estou usando a minha memória aqui, vamos ver se eu não errei. Isso mesmo, não errei. 2 Timóteo 3,16, Paulo resume nesse versículo, e é maravilhoso. Eu amo versículos da Bíblia que resumem muitos ensinos, né? Não é para a gente ser reducionista, tá? Mas é bom quando a gente conhece estes. 2 Timóteo 3,16, você vai encontrar aí qual verdade? Toda a Escritura é inspirada por Deus e a primeira atuação dela é que ela é útil para o ensino. Depois, ela é útil para a repreensão. Só vou parar aqui porque isso aqui dá um outro estudo. Então, ela é útil para ensinar. Antes de eu fazer qualquer coisa, a Bíblia me diz como fazer, ok? E ela trata se você não está fazendo aquilo que você já aprendeu que é correto. Não esqueça esse princípio bíblico, tá bom? E agora você vai entender por quê a partir do item 3. Vamos voltar aqui a ler. A todos os que são capazes Ele caiu. Ele saiu fora. Ele Saiu estava de fora. pé, né? Quem está de pé, olha para que não caia. Não, mas ele estava em pé e caiu. Em pé mesmo. De pé mesmo. Resolveu ficar em pé. E caiu. Caiu. Deixa eu ver se... Deixa eu entrar lá no... Uma piadinha, gente, desculpa. Viu? Ainda bem que ele não estava ouvindo. Ó, bravo. Sempre a piadinha. Ai, ai. Já espiritualizou, como diz o presbítero Nelson. Espiritualizei a queda do pastor. Ainda bem que só cai assim. Né? Graças a Deus pela vida dele. Graças a Deus. Espera aí, só um instantinho. Sim. Não, já começou a gravar de novo. Desculpa. Ah, certo. Eu espero. Então, já está gravando. Projetar aqui. Pode continuar? Pode continuar. Beleza. Então vamos lá, queridos. Agora com mais emoção, hein? Se alguma coisa pode dar errado, espere que vai dar errado. Vamos lá. Voltando com tudo aquilo que a gente deu de pano de fundo para o item 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado. Casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Se você Tá cortando. Tá cortando, é isso? Tá cortando, pastor. Tá cortando, sim. Ah, já sei o que é. Fala de novo, porque não deu para entender o item 3 aí, quando o senhor recomeçou. A minha internet aqui modificou um detalhe aqui. Espera aí. Aí. Os irmãos estão ouvindo agora? Sim, agora sim.
Ótimo, quando deu o pico aqui e cortou meu notebook, até vi os fios aqui, ele mudou de Wi-Fi, e aí pegou o Wi-Fi do templo e ali o sinal é ruim. Voltou aqui o da minha sala. Bom, vamos lá. Voltando então, item 3. Com todo o pano de fundo que eu coloquei para os irmãos, né? Tudo aquilo que a gente falou até agora para dar essa introdução do item 3, a todos os que estão vendo aí o documento, ok? Beleza, né? A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. É por isso que eu estava dando todo o pano de fundo. A ideia dos irmãos de Westminster era a condução de compreender biblicamente que casamento correto é diante de Deus e só o povo de Deus para cumprir isso. O casamento dos ímpios, além de eles fazerem um compromisso que por si próprios não conseguem manter, além de, portanto, fazerem um sim sobre uma mentira, porque é sempre uma motivação escusa, eu quero ser feliz, eu quero viver do meu jeito, etc. Quando eles não cumprem, mesmo continuando casados, não cumprem os padrões bíblicos, eles pecam mais. A intenção da Confissão de Fé de Westminster é mostrar biblicamente que o casamento é um casamento para o povo de Deus quando envolve outros do Senhor, né? Em outras palavras, esse entendimento de que tem que ser no Senhor, do item 3, é clássico não apenas por conta da questão do julgo desigual, que a gente já leu em 2 Coríntios 6,14. A questão principal é quando, e eu estou olhando aqui o texto original, para a gente entender. Aliás, é maravilhoso, o livro é muito bom, esse livro do chat, porque ele pega o texto no inglês e, naquela ocasião, o original da Confissão de Fé coloca mais textos bíblicos. Essa tradução que eu estou mostrando para vocês não tem todos. E existe um texto que é 1 Coríntios 36, 1 Coríntios 7, 36. 1 Coríntios 7, 36. Que vai nos dizer assim. 1 Coríntios 7, 36 a 38. Lembrando do contexto próximo, a resposta aqui de Paulo era o que Paulo fala vai responder a seguinte questão: olha, eu tenho filhos ou uma filha solteira, será que ela permanecer solteira não vai deixar ela mais santa, já que esse mundo é perdido no pecado e tal? Entendam os irmãos de Corinto, todos eles estavam vindo de um paganismo e de uma idolatria terrível. Aliás, a cidade de Corinto, cidade portuária, era conhecida exatamente, não apenas pela mercadejação que tinha, muito mercado, muita atividade de negócios, mas muitos templos. Era tão pecaminosa quanto Éfeso. É que Éfeso tinha uma deusa em especial, né? Diana dos Efésios. Mas Corinto havia um panteão de idolatria. E quando maravilhosamente alguém se convertia, num certo sentido, eram os crentes, quando se convertia mesmo, quando Deus salvava mesmo, eram crentes que queriam cortar qualquer laço com o mundo perdido. E num certo sentido é maravilhoso. Num outro sentido, alguns se perdiam na prática do que significava a vida santa. E aí perguntas como essa: não é melhor eu fazer com que meus filhos, no caso aqui, minha filha, donzela, virgem, para que ela vai casar? Né? Talvez ela não se torne mais santa ficando nesse estado, nessa situação.
Aliás, Paulo até vai falar no início de 1 Coríntios 7 que ele queria que todos ficassem como ele estava, sem se casar. E ouviram isso, então vai ver que eu tenho que fazer isso também. Mas aí Paulo mostra a importância do casamento. Quando ele chega no verso 36, 1 Coríntios 7, veja que a minha lista aqui, vai direto para o 39, né? Mas o legal é você ver 36, aliás, a 38. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Alguns achavam, eu acho que casar é problema. Outros, mas manter virgem aqui, solitária, vendo outras casarem, também não é problema. Havia nessa busca de santidade uma confusão no que devia se fazer. E aí ele coloca, não peca se você, Paulo coloca, se a sua filha se casar, muito pelo contrário. Todavia, e esse é o verso 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem fará. A questão é, não tenha dúvida quanto a isto, mas não pode dizer que o casamento é errôneo. Verso 38. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A ideia desse ponto de que a importância do casamento não é pecaminoso, mas se Deus abençoar com a solteirice, Paulo até fala, é melhor no sentido de tantas outras problemáticas, dificuldades que precisamos estar firmados no Senhor para viver o casamento. Quando ele diz, olha, a mulher está ligada, né, o casamento dura até que a morte separe, né, trocando em miúdos, é isso que ele vai falar no verso 39. Bom, faleceu, quer se casar, quem ficou vivo, né, se tornou viúvo ou viúva, então case-se no Senhor. Essa ideia de no Senhor envolve todos os casamentos dos crentes. Agora, eu só quero que você vire a página da sua Bíblia para o início do capítulo 7. Toda a instrução do início do capítulo 7, que fala da questão de casamento, da questão da sexualidade, dos instintos sexuais que Deus deu no casamento, tudo aquilo aponta para você se submeter à palavra de Deus para poder viver corretamente. Seja aquilo que Paulo fala que seria melhor a solteirice, seja o padrão de Deus, que ele não está indo contra, evidentemente, o casamento. Mas espera aí, como é que eu vou fazer isso? Exemplo, só como exemplo. 1 Coríntios 7, o verso 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Falando aqui da questão da intimidade sexual, somente quem vai poder se preocupar com essa união correta no que diz respeito à intimidade sexual? Quem teme a Deus. Se eu me coloco, como Paulo já falou antes, num julgo desigual, o ímpio, a parte ímpia, vai querer apenas buscar seu prazer, sua satisfação da forma que ele quer, até arranjando terceiras pessoas para isso, ou outras formas que quebrem a união conjugal. Então, nesse ponto, a ideia de se casar no Senhor quer dizer, e aqui está a explicação, portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis. Nessa primeira parte de dizer infiéis, queridos, são os incrédulos. Até aí já é claro de entender. O pessoal da Confissão de Fé de Westminster sabia, como nós sabemos mais ainda que eles, que o catolicismo romano, daí o nome papistas, o catolicismo romano não segue a palavra de Deus como regra de fé absoluta e única. Ainda tem a crença nas cartas do Papa, ou os ensinos das encíclicas papais, e o que eles chamam de tradição da igreja.
A palavra de Deus é um item, mas convenhamos, o item principal que é desprezado. Então, e isso é muito maravilhoso, até para nós hoje. A gente acha que a gente está nesse ponto, num futuro mais desenvolvido do que os irmãos de Westminster no século XVI. Não, presta atenção. Tem pessoas que entendem que, olha, eu vou casar com uma pessoa, pelo menos ela é católica, né, pastor? Crê em Deus, em Jesus? Não crê. Da forma bíblica, não. Ainda busca mérito próprio. Nem Jesus é o mediador, vai ser a idolatria da Maria, mãe de Jesus. Só esses 2 pontos é suficiente para entender por que desde o passado a confissão de fé diz que não é apenas infiéis, mas os papistas são infiéis em relação à palavra, o catolicismo romano. Ou outros idólatras, que coloquem qualquer coisa no lugar de Deus. Mas aí, até esse ponto é fácil de compreender por que eu tenho que casar com alguém crente. A coisa fica pior na confissão de fé do Westminster agora, quando diz assim, que nem devemos casar, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios, tudo bem, já explicamos, em suas vidas, ou aqueles que mantêm heresias perniciosas. Ontem à noite eu estava tentando procurar o livro de um autor, na verdade o artigo de um autor, que estava dizendo assim, a palavra de Deus, pena que eu não achei, depois eu acho e mando para vocês, mas o artigo dele era sensacional porque ele mencionava o seguinte, será que a palavra de Deus só condena você casar com um incrédulo? Que basta a pessoa ser crente de qualquer denominação, de qualquer linha teológica, entre aspas, e está tudo bem? E aí ele coloca vários itens. E ele faz uma comparação inteligente. Ele não mostra que ele é de linha reformada. Ele diz assim, imagine alguém que é batista e casa com alguém que é aliancista. Ele nem fala presbiteriano. Por que ele está dizendo isso? Batistas não fazem batismo infantil. Quem crê na teologia da aliança, então nós lemos entre aspas, né, presbiteriano, vai batizar filho. Você vai casar com uma pessoa crente, mas você vai ter conflito teológico. Depois ele vai para as questões pentecostais e neopentecostais. Você casa com alguém que e aí ele vai falar uma palavra teológica que eu preciso explicar. Você casa com alguém não cessacionista. Alguém que crê que os dons de milagres, de sinais, dom de línguas, continua hoje. E uma pessoa que é cessacionista, que crê que aqueles dons foram necessários para implantar a igreja primitiva, crê que hoje não tem mais isso. O que vai acontecer? Vai ter briga teológica em casa. Ele chega ao ponto de falar assim, e ele usa a confissão de fé para isso, então o camarada é corajoso. Ele diz assim, quando a confissão de fé termina dizendo que essa história de no Senhor envolve não entrar em heresias perniciosas, envolve você compreender as diferenças teológicas. Eu confesso que nesse ponto é muito ousado da confissão de fé colocar isso, mas na prática está correto. E aqueles irmãos de 1643 entenderam biblicamente algo que nós vemos de crise hoje. Como pastor, eu só tenho 20 anos de ministério, irmãos. É muito pouco. Eu acho que quando eu tiver 40 de ministério, aí eu vou entender que eu não sei nada mesmo. Aí eu vou ter consciência disso. Mas nesse pouco tempo de ministério, eu vi muitas problemáticas entre crentes que casaram com um outro crente que cria diferente. Eu nem vou mencionar um presbiteriano com qualquer outro. Não. Linhas diferentes. E como isso não somou com a igreja, com o casamento. A ponto de cada um ir para a sua igreja, a ponto dos filhos não seguirem nenhum caminho, a igreja do pai ou a igreja da mãe. E, portanto, isso é um fato horrível, horrível. Porque, na verdade, seguindo o princípio bíblico, a esposa deveria seguir o marido, ou, vamos dar um desconto, o marido compreender
que o entendimento da igreja, da linha bíblica, da esposa é fiel, então, olha, pelo bem da casa, da nossa família, vamos decidir juntos ficarmos na mesma igreja e entendermos se realmente aquela linha é bíblica, não é uma heresia perniciosa. Então, o ponto não é só casa com crente, a pessoa diz aí, eu sou de Jesus, pronto, tá bom. Não tá bom nada. A questão é viver na prática o cristianismo e ter um entendimento correto da palavra de Deus. Né? Essa situação complica muito para nós esse terceiro ponto. Até agora, o que eu até chamei de coisa tranquila, os irmãos perceberam a intensidade da preocupação da confissão de fé em falar do casamento. Eu não fui exaustivo nos textos, porque eu quero agora, para caminhar para o fim, tocar no ponto mais complicado. O ponto que a confissão de fé dirige, se conduz, um grupo de linha reformada fecha com a confissão de fé, e eu preciso falar de um outro ponto, que por mais que abracemos também a confissão de fé, outro grupo reformado na história, não é uma invenção de hoje, não fecha com a confissão de fé. E aí nós vamos ler em conjunto o item 4 e o item 5, e por consequência a parte final, o item 6. Eu vou ler tudo junto para depois irmos para a Bíblia, tá? Aliás, mais itens 5 e 6. O item 4, não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Na verdade, Levítico 18 não é suficiente, né? Na verdade, Levítico 20 seria mais completo para explicar isso. Mas a ideia é de parentes consanguíneos, a problemática biológica que isso gera. Ok? Mas todo mundo vai dizer, mas espera aí, Adão e Eva tiveram filhos, esses filhos casaram entre si. Claro, é uma lógica. E como é que foi isso? A grande questão é que a pecaminosidade do homem foi aumentando ao passar do tempo. Basta você ler Gênesis 6, que é a constatação de como se perdeu o homem, e aí as coisas ficaram piores. Mesmo quando você, relembrando um ponto anterior, Abraão tomou Agar como esposa, então tinha poligamia, mas a lei foi deixado claro, relembrando Gênesis, só quando Moisés, debaixo da vontade de Deus, decretou. Então, Deus nunca quis poligamia ou poliandria e Deus nunca quis casamentos consanguíneos. Muito bem, aí é tranquilo. O problema é adultério. Ponto 5 e ponto 6. Eu vou resumir esses dois pontos. Eu imagino que os irmãos já leram esse capítulo 24. Eu vou resumir para a gente tratar por que existe dentro do meio evangélico, do meio reformado, presbiterianos até. Quando eu falo meio reformado, igreja reformada, não é só a igreja presbiteriana, tá bom? Tem outras igrejas firmes de linha reformada. E reformado significa que trazem no sua essência a tradição da reforma protestante, como, por exemplo, crer na confissão de fé. Mas, como eu disse lá atrás, crer na confissão de fé é crer na normatização da norma principal. A palavra de Deus é a norma principal, ela não pode ser corrigida, mas as nossas confissões, os nossos credos, podem e devem, quando a gente descobre que ele não é completo ou que falha em algum ponto. Muito bem. Nisso, não há nenhum pecado ou erro você descobrir que existem crentes sérios, bíblicos de linha reformada, que não vão concordar quando entra a questão adultério dentro do casamento. Qual que é o ponto que diverge? Aqueles que assinam exatamente o que a Confissão de Fé de Westminster diz, daqueles que não assinam. E eu faço parte daqueles que não assinam
esse ponto da explicação. Qual é o ponto, pastor? O senhor não é presbiteriano? Está jogando fora a confissão de fé? Eu já fui acusado disso, né? Mas de maneira injusta. O ponto é o seguinte, não tem jeito, eu vou ter que ler para vocês entenderem. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato aqui é a ideia de noivado, tá? Só para a gente contextualizar com a nossa ideia brasileira. Sendo descoberto antes do casamento, esse adultério ou fornicação, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Isso aqui é o noivado. Isso aqui é o que envolve... O exemplo clássico é José e Maria. José, pai terreno de Jesus, e Maria. Quando descobriu que Maria estava grávida do Espírito Santo, e a gente acha que aquilo foi muito tranquilo de José entender, não, peraí. A moça virgem chega, olha, eu estou grávida, mas foi do Espírito Santo. Em qualquer época, isso ia ser difícil. E no caso de judeus, como era o caso de José, a lei mandava ela ser apedrejada. E ele se divorciar. E a palavra divórcio aí envolvia fornicação ou adultério nesse momento dela estar desposada. Ou, traduzindo só para a gente entender, noiva. Mas a confissão continua. No caso de adultério, depois de casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter divórcio, casar com outrem, ou casar novamente, como se a parte infiel fosse morta. Esse é o ponto que diverge um bom grupo, digamos que até tem um equilíbrio disso, um bom grupo de reformados que não creem que é assim, e o grupo de reformados que assina exatamente com essa frase que eu estou colocando aqui em azul para os irmãos. Então, adulterou. Meu cônjuge adulterou. Então, a confissão de fé me garante que eu posso, né? Até os textos exatamente de Mateus 5 e Mateus 19 são os principais para argumentar isso. Então, é o seguinte, teve o adultério, eu posso considerar quem errou morto. Sabiamente, o Dr. Shedd, que sabe muito bem, porque não sei se vocês conhecem, ele foi um dos poucos evangélicos que entrou em 2013 como membro da Sociedade Royal Histórica inglesa, porque ele escreveu 5 volumes. O pós-doutorado dele foi só em estudar a confissão de fé de Westminster, a história, as aplicações, o ensino. Por isso que esse livro realmente é muito precioso. E ele mesmo, e eu vou ler na íntegra, quando ele cita o ponto da dificuldade do adultério. É evidente que o Dr. Shedd, ele faz parte do grupo dos reformados que fecha com a confissão de fé. Que realmente adulterou, acabou, querido. Eu considero você como morto, estou livre, posso pedir divórcio e vou casar de novo. Ele coloca em algumas porções, eu estou lendo página 338 e 339, a forma como ele coloca, ele foi muito sábio. Repito, ele fecha com a confissão de fé, mas ele não esqueceu do outro lado, dos outros grupos reformados, que não creem nessa linha aqui e dão outras bases bíblicas além da exegese do entendimento do texto original de Mateus 5 e Mateus 19. Então, só para os irmãos compreenderem, ele coloca assim, página 338. As escrituras consideram a atividade sexual no contexto de um noivado como fornicação ou adultério e julgam que é permissível terminar um relacionamento com base nisso. Ok. É o que lemos no início do item 4. E ele corretamente fala isso. Para vocês verem que esse é o caso, o Senhor Jesus em Mateus 19, quando fala que a pessoa que dá divórcio por causa de relações sexuais ilícitas, ali ele usa a palavra porneia, que é fornicação, e não moicheia, que é adultério. A ideia de seja fornicação ou adultério no noivado ou antes do casamento, o divórcio ou a quebra desse contrato
sem crise. Mas depois do casamento, a ideia de casamento, ela é, como a gente já falou até agora biblicamente, ela é séria, profunda demais. E a gente precisa estar preparado para ela. Ele segue aqui, página ainda 338. A atividade sexual ilícita não requer o divórcio. Agora ele falando de casamentos, pessoas casadas. Repito, a atividade sexual ilícita não requer divórcio. Ela nem mesmo torna recomendável o divórcio, mas com certeza ela o justifica. Digamos assim, Dr. Chet foi bem equilibrado. Ele é um estudioso histórico. Então ele não podia apenas dizer, confissão de fé está certíssima, não tem outra visão, fecha aqui. Não, ele sabe que, por exemplo, Malaquias, capítulo 2, fala que Deus odeia o divórcio. Ele sabe que quando Moisés falou de divórcio em Deuteronômio 24, e é o que Jesus repete em Mateus 19, é por causa da dureza do coração. A pecaminosidade do ser humano estraga a santidade do casamento. Agora preste atenção. Eu sei que nesse momento os irmãos estão com todas as dúvidas. E dentro dessas dúvidas, eu quero te relembrar aquele princípio que eu falei no início. A palavra de Deus tem duas funções básicas. Primeira delas, ela orienta o que fazer antes de você fazer. E ela corrige o que está errado. Pela ideia da Confissão de Fé de Westminster, então, se acontece um adultério, a parte inocente pode se divorciar sem problema nenhum. Meus irmãos, eu confesso a vocês que mesmo sabendo historicamente das duas linhas, alguns entendem que não, que adultério não é razão para acabar casamento, evidentemente precisa ser tratado, e se a parte que pecou não se arrepender, porque Deus tem poder para reconciliar, não é? E é fácil de entender isso, não é fácil de entender isso. Como é que é fácil de entender isso? Eu posso me basear em Colossenses 3,13, e aqui todo mundo gosta de Colossenses 3,13. Quer ver? Você gosta de ser perdoado dos seus pecados? Você gosta quando Jesus não trata você conforme os seus pecados? Pois é, Colossenses 3,13 vai falar exatamente isso. Vai dizer para nós em alto e bom som, e falando dos relacionamentos entre nós, todos eles, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Com base em que isso, Paulo? Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também. Eu fui perdoado de quantos pecados? Todos eles. Então, um adultério me ofende no meu casamento, mas a minha caminhada inicial, e aí o Dr. Shedd também, também é equilibrado nisso, ele lembra o outro lado, o outro grupo dos evangélicos, que baseado não apenas em Colossenses 3,13, mas em Malaquias, no ensino que o Senhor Jesus falou de Mateus 19, esse outro grupo diz, espera aí, pode tratar. E se a parte que lamentavelmente, tristemente pecou, adulterou, ela se arrepender, tem como reconciliação? Tem. Tem consequências isso? Claro que tem. Mas o texto fala que sim. Mas o mais complicado desse segundo grupo, que não fecha exatamente com a confissão de fé, nessa linha, eu não sei se os irmãos estão pegando. O que esse entendimento do item 5 e item 6 vai falar, significa assim, se houve um adultério, eu posso considerar a parte que adulterou, eu posso me divorciar, eu posso considerar, mesmo que eu até perdoe. Aliás, ontem, discutindo com uma pessoa sobre isso, ela até argumentou, mas eu posso perdoar, mas o adúltero segue a vida dele, eu perdoo, mas eu vou seguir a minha. A gente pode questionar se isso é perdão mesmo. Enfim, a confissão de fé está dizendo assim, você considera a parte que adulterou como morta. Se é como morta, então eu sou um viúvo ou viúva. Então eu posso casar de novo. Esse grupo reformado que fecha com a confissão de fé dá a ideia de que aconteceu o adultério, então eu posso me divorciar e posso ter segundo casamento e ficar de boa, ficar na paz. Esse segundo grupo reformado, que a igreja já sabe disso, eu já preguei sobre isso,
já mostrei, e olha que está se estendendo demais a nossa aula aqui, já mostrei com todas as letras, e eu estou querendo resumir aqui para vocês. Esse segundo grupo, que eu entendo que está correto biblicamente, compreende assim: aconteceu um adultério. Adultério é uma bomba que explodiu, que tem uma história. Aconteceu coisas que resultou no adultério. Então não é assim, a causa que acabou meu casamento, foi o adultério, foi a traição. Não, filho, tem uma história. Existe um livro do David Harvey chamado Quando Pecadores Dizem Sim, que é excelente porque o ponto central do pastor David Harvey é falar assim: nós não podemos esquecer que, mesmo sendo crentes, são dois pecadores que casam. E pecadores, ainda nesse mundo caído, podem pecar. Nem sempre acertar com a vontade de Deus. E o ponto principal que ele fala lá nesse livro, por exemplo, é a questão de tratar e perdoar. Por isso que a gente faz, quando há disciplina eclesiástica de casais, a gente busca a reconciliação. O perdão, Colossenses 3,13, é um dos textos, graças a Deus tem outros, que falam: olha, você perdoa como você foi perdoado. O casamento nosso, aqui na terra, de dois crentes, se torna até que a morte os separe, quando nós seguirmos a ordem. Então nós estamos falando assim: alguém é solteiro, crente, quer se preparar para o casamento? Siga a norma. A norma está tratando como você deve fazer para ter um casamento até que a morte separe. Obedeça a ela. Mas o que muitas vezes a gente só olha é como a confissão de fé resumiu. O problema explodiu, o adultério está aí. Considera a parte que pecou morta. Você pode casar de novo e vai ser feliz. Aliás, irmãos, eu tenho aqui atrás de mim 2 autores. Era só um pouquinho. 2 autores conhecidíssimos no meio evangélico, aliás, Dr. J. Adams. Dr. J. Adams é um dos pais do aconselhamento bíblico. Ele fecha com a posição da Confissão de Fé de Westminster. E um dos presbiterianos mais conhecidos hoje é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Esses 2 livros resumem esse ponto. E eles dizem, o grupo reformado que crê que adultério não desfaz casamento, eles precisam rever os princípios bíblicos e tal. O outro grupo que eu faço parte diz a mesma coisa. Esses queridos precisam rever a posição bíblica. Por quê? Eu quero fechar com vocês com Mateus 19. Há 2 anos atrás eu preguei um sermão de 1h30, está na internet, falando de divórcio, está no nosso canal. Eu não estou resumindo o sermão aqui. Eu peço que vocês possam ouvir aquele sermão na íntegra. E não adianta eu mandar a estrutura escrita, que é melhor ver o sermão pregado. Eu, baseando-me em Mateus 19, citei todos os outros textos. Um sermão de 1h30 é um negócio complicado para qualquer igreja, não é só para a nossa, não, é difícil. E a questão principal que eu quero fechar, para vocês entenderem a dor de cabeça, porque vocês estão pensando assim: puxa, aconteceu um adultério, então o casamento continua? Não, tem que ter perdão, tem que tratar, tem que ter arrependimento e tem que ter perdão. Ah, mas é complicado? Claro que é. Por isso que a gente conta com o poder sobrenatural de Deus ao longo de toda a vida, com o Senhor. Mas se não deu certo, então o casamento acabou mesmo. E aí, o que acontece com esses 2? Segundo a confissão de fé, podem casar de novo. E segundo esse outro grupo reformado, não é bem assim. E é aí que a coisa fica feia. Mateus 19, quando o Senhor Jesus vai responder na questão do divórcio, a partir do verso 3, eu vou ler o texto e só aplicar um versículo em especial. Mateus 19, 3 e diante. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se você parar até a leitura do verso 6, o que você entende? Pergunta deles, qualquer motivo eu posso dar divórcio? Jesus nem respondeu, bom, deixa eu ver quais motivos. Não, ele disse, não foi assim que o Criador fez. Casou é até que a morte separe, ponto. Nada quebra, portanto, tudo tem tratamento. Muito bem. Aí, a partir do verso 7, eles replicaram. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Não apenas aqueles fariseus, meus irmãos, do tempo de Jesus queriam deturpar o ensino do Antigo Testamento, mas muitas vezes, erroneamente, nós podemos deturpar ou entender de uma forma aberta. Aliás, nesse ponto, o Dr. Shade explica, todos os teólogos reformados que fecham exatamente com a confissão de fé, não que eles entendem errado, mas não conseguem ver como Jesus aplicou exegeticamente isso. Ele responde assim. Veja, ele não responde, está certo o que Moisés fez, né? Está certo porquê do divórcio. Ele explica quão horrendo é o divórcio. Verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É evidente que o ensino bíblico se prepare para casar no Senhor corretamente, se prepare para se manter casado nos princípios bíblicos até que a morte o separe. Não é divórcio uma parte que faz, que monta o conjunto do casamento. Veja, a Bíblia é a norma, o guia. Só que aí a gente quer aplicar isso para situações que a bomba já explodiu. O casamento já acabou, está em vias de... E aí, pronto, não tem problema. Sou presbiteriano, confissão de fé de Westminster, aprendi, teve adultério? Não, nem venha me procurar. Eu quero divórcio, eu não confio mais em você. E a Bíblia, usando esses mesmos textos, Mateus 19 está aí também, me fala que eu posso casar de novo. Eu tenho que considerar você como um morto. Até o verso 8, Jesus está repetindo, não foi assim, não é assim. A dureza do coração pecaminoso do ser humano, mesmo daqueles que conhecem ao Senhor, deturpam o ensino do Senhor. E ele continua, verso 9 de Mateus 19. Eu, porém, vos digo, presta atenção, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Se você separar, não explicar o que significa não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, deixa isso no canto. O restante do verso 9 está dizendo assim, ei, o casamento acabou, e aí você casa de novo com seu primeiro cônjuge, ex-cônjuge vivo, você comete adultério. Isso é distinto do que essa porção do item 4 da confissão de fé diz. Espera aí, pastor, e agora? Então, se eu me divorciei e estou num segundo casamento, isso é um adultério? Biblicamente, sim, infelizmente. Que pena, seu primeiro casamento teve vários problemas que, infelizmente, você não viu, talvez você nem se preparou correto para ele. Mas o abacaxi é que a gente quer aplicar a palavra de Deus, esquecendo que antes dela ser corretiva, ela é orientadora, guia. E aí as brigas surgem. Por exemplo, na nossa igreja nós temos muitos divorciados. Eu sentei com 100% deles, desde que eu vim para cá, para mostrar para eles como eles entendiam o segundo casamento biblicamente. Antes que você diga, pastor, então agora o povo tem que largar seu segundo casamento? Não. Eles devem se arrepender. Eu nem vou ler Esdras capítulo 10, tá? Porque tem um contexto difícil ali. Depois vocês leem. Porque Esdras mandou o povo largar aquele casamento errado e dispensar com divórcio
às suas esposas. Mas eu não vou entrar nesse contexto. Eu quero que você ouça Jesus. Jesus, eu não expliquei ainda o que é relações sexuais ilícitas, porque ele coloca como se fosse a cláusula de exceção. Mas ele está explicando, bom, o cônjuge do primeiro casamento está vivo, você casa de novo, comete adultério. Olha o verso 10. Disseram-lhe os discípulos que estavam ali ouvindo tudo: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se eles estavam entendendo a seriedade do casamento, ou se eles estavam colocando até o ensino do próprio Cristo em dúvida, é assim mesmo? Então é melhor não entrar nessa. Bom, independente de qual seja a índole do porquê dessa resposta, a questão é que é sério o casamento, e é sério quando ele se rompe, e é sério a tristeza da vida posterior quando um casamento acaba. Como a palavra é orientadora, guia, então ela tem que preparar você para não chegar nisso. Mas ela, graças a Deus, ela serve como correção quando, lamentavelmente, isso acontece. O Senhor Jesus, e é isso que é muito duro, ter a mente tranquila em sustentar a segunda opinião de que Deus tem poder de fazer com que as partes que adulteraram, e mesmo assim, a parte que adulterou com a parte chamada inocente, porque inocente não há ninguém, mas utilizando apenas o rótulo da confissão, quando eles não continuam no casamento, não se perdoam, não têm um arrependimento, não se reconciliam, é duro de sustentar que, biblicamente, eles deveriam esperar que um ou outro morresse mesmo, fisicamente, para poder se casar de novo. Isso é difícil por causa das seguintes palavras, ainda em Mateus 19, Jesus continua a falar, diante da fala dos discípulos, então não convém casar, verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. O poder maravilhoso de Deus, que nos salva, nos mantém santos, é o poder que, no meio de uma desgraça como essa, pode firmar, e isso é que é muito duro para a nossa cultura, principalmente brasileira, firmar alguém, esperar o ex-cônjuge falecer para então casar de novo. A ideia da confissão de fé aqui pega o pressuposto de que não, o adultério mata, é como se morresse a outra parte. Como você lida então, pastor, já que nesse ponto e somente esse ponto eu não fecho com a confissão de fé? Deixa eu já responder uma coisa. Pastor, eu quero ficar com a confissão de fé. Gostei dela, principalmente desse negócio aí. Eu já estou no meu segundo casamento. Eu quero fechar com ela. Amém, irmão. Chegou um momento na minha vida com Deus e como pastor que eu fiquei em dúvida. E eu fui estudar. E eu fui ler o texto bíblico. E eu fui fazer exegese. Entende? Eu fui ler a palavra. E agora minha tranquilidade é que, em nome de Jesus, eu devo ensinar aqueles que ainda não casaram como eles compreendem o que é casamento. Como eles devem obedecer biblicamente o que é casamento. Pastor, seguindo o que o senhor crê biblicamente, o senhor trata divorciados. E aí? O senhor diz para eles, vocês são adúlteros? Eu tenho que ser fiel à palavra. Mas e aí, pastor? E aí eu tenho que mostrar para eles o que 1 João, capítulo 1 diz. Se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Eu já ouvi uma seguinte resposta de um irmão da nossa igreja, quando eu ensinei isso, naquele famoso culto do sermão de 1h30, eu vi o seguinte: pastor, mas aí é uma boa desculpa para dizer que o senhor vai concordar com a confissão. Eu concordo com a confissão de fé. Esse ponto, eu não tenho paz. Então, como é que fica?
Eu tenho que mostrar que, lamentavelmente, a gente vive num mundo caído, que, lamentavelmente, nós vamos lidar com pessoas que não vão crer no poder sobrenatural de Deus para, primeiro, manter seu casamento até que a morte separe, e sem adultério, e segundo, se isso acontecer, Deus vai te dar força de você esperar o momento certo para casar de novo. E não, isso me dá a certeza de eu poder, então, me divorciar e casar novamente. Infelizmente, pessoas crentes mal intencionados pegam o ensino da confissão de fé e não que todos façam isso, não que o grupo reformado que crê como a confissão de fé diz, faz isso, não. Mas muitos crentes mal intencionados, repito, pegam esse ensino e entendem, ó, pronto, adulterou, acabou, não tem mais jeito. Eu quero divórcio e vou para um novo casamento. Para fechar, irmãos, e me perdoe avançá-lo, 5 minutos para o meio-dia. Recentemente, o conselho está tratando um casal que chegou nesse ponto. E não houve adultério, isso é que é pior. Mas eles estão entendendo que certos abandonos e algumas não práticas, não obedientes à palavra de Deus, dá razão para divórcio. E isso virou uma epidemia. Eles não vão voltar, humanamente falando, ao casamento. Daqui a algum tempo, seja na nossa igreja ou em outra igreja evangélica, eles vão querer casar. Porque o primeiro casamento foi ruim e vão casar de novo. Ninguém vai impedi-los. Mas a palavra de Deus, se não houver arrependimento naqueles corações, vai chamá-los de adúlteros. Nesse ponto, eu quero falar com você. Eu não conheço intimamente, quer dizer, alguns eu conheço, mas quero falar a todos da classe de catecúmenos agora. Se você está casado, por favor, agarre-se à palavra de Deus. Agarre-se no poder do Senhor, que nos mantém casados. Eu tenho 25 anos de casado. Evidentemente, eu não sou uma autoridade em falar em perseverança conjugal. Talvez os nossos irmãos como Ider, eu acho que de todos aqui o Ider é o que mais tem vida conjugal. Depois dele, eu creio Zé Antônio, Abraão, depois eu mesmo, né? Pegando o nosso círculo aqui. O Zé é mais. O Zé é mais? É mesmo? Ai, que bênção. Eu tenho então, 32. O Zé... Olha só, eu só 32. tenho 20. Eu tenho 38. Eu tenho 38. Maravilha. Veja, a vivência desses queridos irmãos crentes e suas esposas, com certeza vão poder dizer as lutas que passaram, as dificuldades. Como é que eles mantêm seu casamento, os seus cônjuges com eles? Graça do Senhor que dá capacidade para praticar a palavra de Deus. E isso é importante. E é isso que Deus quer. Mas seu caso, vamos supor, olha, aconteceu o adultério, a gente está no casamento, mas o negócio não está muito bem. Colossenses 3,13. Perdoe, porque Cristo perdoou todos os seus pecados. Se arrependa, porque Cristo perdoou todos os seus pecados. E lute no Senhor para Deus reformular e remoldar a sua mente para o seu casamento continuar. E o poder do alto soberano vai guiar isso. Agora, pastor, o meu caso é que eu joguei fora meu primeiro casamento, mesmo até conhecendo a Jesus, e já estou no segundo casamento. Então eu lhe digo tristemente que houve um adultério. Mas eu quero lhe perguntar, biblicamente você se arrepende disso? Biblicamente você já passou um raio-x de como o seu primeiro casamento, sinais foram feitos, mesmo assim você não ouviu esses sinais, não entendeu e foi, e no meio dele muitas coisas você também cometeu errado, não só seu primeiro cônjuge, e o casamento acabou, e de tudo isso você se arrepende, mesmo agora estando no segundo casamento? Pois bem, o Senhor Jesus, se o seu arrependimento é sincero e Deus conhece o coração, Ele perdoa você, mas isso não quer dizer que isso é o padrão. Esse é o único ponto da divergência entre esses irmãos reformados, aqueles que fecham com a confissão de fé e os que não fecham. O ensino bíblico da base de ambos os grupos é o mesmo. Deus não fez o casamento para divórcio. O nosso maldito pecado introduz isso. Divórcio não é uma concessão de Deus. Jesus falou claramente, a dureza do coração.
oremos para que Deus tire a dureza dos nossos corações. Porque eu tenho que confessar como pastor, ainda haverão outros divórcios, infelizmente. E muitos divorciados casarão de novo, infelizmente. Mas eu preciso ser fiel à minha consciência bíblica. Eu tenho que ensinar isso. E terei que tratar, e todos os crentes, rogo que vocês todos, na oportunidade que tiverem, tratem irmãos divorciados, tratem queridos que casaram novamente, para que eles, arrependidos, continuem, então, com seus segundos casamentos, mas compreendam que eles sempre vão ter aquela marca, que um primeiro casamento não foi bom, as dificuldades quando tem filhos. Converse com crentes que se divorciaram e casaram de novo e continuam firmes na fé. Eu posso te dar uma boa lista aqui na igreja, eu conversei com todos eles, e eles falam, o Senhor teve misericórdia, eu me arrependi, me restaurou, mas aquelas marcas ficam. Não precisa ser assim. Repito, terceira vez. A palavra de Deus nos dá a norma. Aprenda a norma e obedeça. Se a bomba já explodiu, problemas existem, ela vai corrigir. E siga a Escritura. E ninguém vai pecar ou não ser recebido na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, porque diverge desse ponto que eu, com minha mente agora em paz, fico com o que eu compreendi da Escritura. Lembrando, de novo, que a confissão de fé é uma normatização, um resumo do que a Bíblia nos diz de alguns pontos. Ela pode ser alterada. Talvez um item poderia ser acrescentado, uma explicação quanto a isso. Mas a palavra de Deus a gente não pode mudar. Se a sua mente fica tranquila e em paz, conforme o ensino da confissão de fé, com base nos textos bíblicos que ela coloca, que Deus lhe abençoe. Minha consciência, como de centenas de outros crentes reformados e fiéis ao longo da história até hoje, também se sente tranquilo e consciente com esse entendimento. Casamento, até que a morte o separe. Isso é padrão para ambos os lados. Casamento, não tem espaço para divórcio. Isso é padrão para ambos os lados. E, por fim, citarei o Dr. Shade aqui. O adultério, e assim ele termina a página 339, explicando o capítulo 24. O adultério e a deserção são algumas das provações mais dolorosas que os seres humanos podem suportar. Em tais casos, os cristãos precisam encontrar a sabedoria, o conforto, o exemplo da misericórdia perdoadora que reside em Deus, aquele que é sempre fiel. Então, de maneira equilibrada, ele terminou assim a explicação do capítulo 24. E eu gostaria que os irmãos também entendessem isso. Eu coloquei minha posição porque eu preciso ser fiel à minha consciência, porque Romanos 12 diz que se eu tenho dúvida no que creio, então isso não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Leiam Romanos 12, do verso 9 ao 21, os irmãos vão... Aliás, Romanos 14, a partir do verso 13 até o final, os irmãos vão compreender isso. Amados, isso foi assim porque os nossos professores jogaram a bomba na minha mão. Estou brincando, hein? Porque eles são justos. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eles queriam que os irmãos soubessem ambas as posições. E eu creio que isso também é justo para comigo como vosso pastor. E repito, eu vou dissuadir qualquer um a se divorciar por adultério. Tem outras lutas, né? Casamentos abusivos, espancamentos, isso é outra história. Abandono, quando você é crente e o seu cônjuge não se converteu, é incrédulo, né? Isso tem outra história. Mas a questão é, casamento é muito, muito sério. Você está casado? O Senhor tem poder de te manter assim. Creio assim, vivo assim com a minha esposa, na dependência de Deus, não de mim ou dela. E eu creio que esses nossos professores, presbíteros nossos e os irmãos maduros da nossa igreja da mesma forma. Então eu agradeço essa justiça feita, esse privilégio, e eu vou fazer o seguinte, eu imagino que muitas dúvidas aconteceram.
Tem as segundas-feiras, não tem, Zé Antônio? De tirar 8 horas. É Não isso que o entendi. Zé... 20 horas. Zé, fala. Amanhã. Eu tenho visita para fazer nessa segunda. Mas eu posso fazer o seguinte, irmãos, até para não constranger ninguém. Manda dúvida para o meu zap nesse capítulo, nessa questão, porque eu sei que pulou muitas dúvidas. Só colocamos o teor, né? A base. E desculpe o horário, mas foi resumido. E aí perguntem direto para mim, eu não quero atrapalhar outras dúvidas aí de amanhã, porque infelizmente eu não vou poder participar, eu tenho visita já agendada para uma família que só segunda-feira pode receber a visita. Eu lamento por isso, mas pergunte diretamente para mim. Deus abençoe vocês. Obrigado, meus irmãos professores, pela oportunidade. Ok? Muito obrigado, pastor. Agradeço aí aceitar o convite para dar essa maravilhosa aula. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Misericórdia. Fico à disposição para poder ajudar aí depois. Eu sei que fácil não é, tá bom? Não é nada fácil. É pela graça do Senhor. Amém. Obrigado, Zé, pastor. vamos aí a foto. Zé. Ah, não tem a oração aí. Sim, sim. Líder, isso. Eu ia falar isso. Ore por nós. Tá ok. Tá ok. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Deus, por mais essa oportunidade, esse privilégio, Deus, de estar ouvindo a tua palavra neste assunto, Deus, que às vezes muitos têm suas dúvidas, mas o pastor fiel à palavra, esposo, Deus, nessa manhã para nós. Que tu, Deus, possa continuar o abençoando, Deus, que possa realmente sempre ter em mente, Deus, a fidelidade, Deus, buscar sempre fidelidade à tua palavra. Amém. Que a tua bênção, Deus, seja sobre ele, sobre cada aluno, Deus, da classe catecuno. E que, ó Deus, que possa ter sido esclarecedor, Deus, os pontos colocados nesta manhã para cada um de nós. Agradecemos, Deus, por cada um aqui presente, esteja abençoando grandemente a cada vida. Amém. E, ó Deus, que possamos estar nesse dia dedicando mais e mais para o teu serviço e à noite estar, ó Deus, presente, prestando culto a ti, no culto das 19 horas. Confiado no amor de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos lá, Margarete, pode abrir. A Sandra, Tiago, a Roberta, Siqueira. Olha, irmãos, parabéns, hein? 16 pessoas linkadas, quer dizer, 16 Saiu celulares. Tinha 17? Que jóia, irmãos, parabéns, viu? É que tem mais de uma pessoa por... Sim. Mais, então... Dá mais aluno ainda. Antes da foto aí, Zé, deixa eu falar uma coisa. Daniel e Clícia, tá em pé, né? Hoje a visita, né? Uhum. É rapidez, hein? Que tem culto ainda presencial, beleza? Tá bom. Siqueira, pode abrir sua imagem ou não dá, né? O Siqueira acho que não abre, né? Atenção, hein? Vai demorar um pouquinho. Então, segura um pouquinho aí que eu vou na tesourinha. Ainda bem Peraí, que... deixa eu só fazer uma coisa aqui. Sim. Ainda bem que eu tomei banho, gente.